Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da CPFL Energia. Será que é a hora de aportar pesado nas ações da CPFL? Nada é recomendação, mas, pessoal, a CPFL Energia tem me chamado bastante atenção, até porque de uns dias para cá a ação segue caindo mais de 17% na bolsa por apenas uma correção de mercado, já que o resultado da CPFL continua crescendo, tá? É uma empresa de muita qualidade que gerou muito valor ao acionista e trimestre após trimestre, principalmente após o controle chinês do ano de 2015, a State Grid adquiriu, né, o controle da CPFL e houve uma mudança brusca dentro da companhia. Ela já era lucrativa antes, porém com uma ciclicidade maior. Depois do controle desse acionista chinês estatal, perceba que a empresa começou a crescer fortemente no seu balanço e ela está lucrando por trimestre acima de 1,9 bilhão de reais, tá? Perceba que é um lucro aí bem expressivo para uma empresa de energia. E agora com essa correção nas ações pode ter aberto espaço para uma oportunidade escondida. Então já fique comigo até o final, já para vocês saberem se CPF Energia pode ser um bom investimento ou não. E detalhe, um segredo que poderia fazer a ação disparar mais de 100% na cotação. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like aí, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A CPFL Energia, infelizmente, com muita dor no coração, não faz parte da carteira do canal. Por quê, Pablo? Porque simplesmente, né, não há caixa para tudo, pessoal. Essa é que é a grande realidade, né? Eu acho a CPFL Energia com muita qualidade, porém o preço na época que eu tinha ali tecnicamente recursos, estava cara, né? A ação estava ali a R$ 52 e não estava num bom momento de compra. E na verdade eu acabei escolhendo o Banco Itaú, né? Que consequentemente estava com um múltiplo bem parecido com a CPFL nos atuais que está agora. Então perceba que o mercado, ele muda muito rapidamente. Você pode gostar de uma empresa, mas, pessoal, naquele momento específico não vai ser um bom investimento. No mercado tudo oscila. Por isso que você também tem que levar em consideração o preço. E eu acho a CPFL uma empresa excelente. Por que que é excelente? De fato, quando você pega aqui, ó, a receita líquida, né, da CPFL, ela é uma empresa que atua aí principalmente na parte de distribuição de energia elétrica, ou seja, né, você compara com uma geradora e com uma transmissora, o setor de distribuição, ele fica no meio termo, porque ele nem é altamente cíclico quanto o setor de geração, que depende de preços de energia, riscos hidrológicos, e ele também não é tão previsível quanto o setor de transmissão, né, que acaba ganhando com receitas ajustadas pela inflação, independente do cenário macroeconômico, gera dinheiro, porque basta instalar uma torre de transmissão, que já é um setor que vai te gerar dinheiro. Distribuição é muito parecido com os bancos, tá? Como assim, Pablo? Por quê? Porque elas têm provisões, tá? Ou seja, as distribuidoras que tecnicamente trabalham com o consumidor final, você pega aqueles postes que tem no seu bairro aí que transmite energia, às vezes não cai luz na sua casa? Pois é, a CPFL atua principalmente nesse setor de distribuição. 82% da receita está nisso. E a empresa, ela tem que ter um controle rígidos, né, de custos aqui. Por quê? Porque a PDD, provisões para devedores duvidosos, estava em alta no passado, antes da State Grid adquirir o controle da CPFL. Agora a empresa ela é muito mais rígida com a concessão. E aí os clientes não podem ficar sem pagar, senão ela já corta a sua energia imediatamente. Então assim, hoje a CPFL é muito mais restritiva, consequentemente aí na distribuição, né, de energia elétrica, por isso que a inadimplência dela é baixa. Então assim, o setor de distribuição é um setor que você tem que ficar muito de olho na inadimplência, diferentemente da CEMIG, que acaba por natureza tendo uma ciclicidade mais elevada, porque é uma empresa que não tem tanta rigidez com os seus contratos, depende do governo de Minas Gerais, enquanto a CPFL hoje é inteiramente estatal, porém não uma estatal do Brasil, né? É uma estatal da China. O governo estatal chinês acaba sendo muito mais eficiente do que o governo estatal brasileiro, que acaba fazendo políticas sociais a fim de atender demanda e não gerar
lucro para os seus acionistas, tá? E consequentemente aí a CPFL hoje está indo muito bem. Inadimplência controlada, crescendo o seu resultado. Ela tem sim outras participações, tá? Ela atua na parte de geração, com 921 milhões de receita, mas não representa tanto. Quem domina aqui a CPFL é a distribuição de energia. E tem transmissão, que acaba sendo bem baixinho, né? Perceba que representa aí 334 milhões de receita líquida da CPFL. Mas sim, é uma empresa boa, porque mesmo num setor majoritariamente cíclico, digamos, a empresa continua gerando um resultado bem acima da média. Agora que vocês já entenderam um pouco sobre a CPFL Energia, será, Pablo, que a ação está barata? Olha, pessoal, com esta queda atual e com o crescimento de lucros que tem acontecido, eu acho que a ação vem a negociar num preço interessante, pelo menos na minha visão. Por quê, tá? No setor elétrico, se você pegar aqui todas as ações de transmissão e geração, estão tecnicamente meio que bem precificadas. Você pega uma Engie, você pega ali, por exemplo, uma Taesa, você pega uma Easy Energia, estão mais caros do que uma CPFL. A CPFL, ela consegue unir tanto um fator de qualidade com preço baixo, né? Porque você pega o valor de mercado hoje da CPFL, se a empresa lucrar 1,9 bi por trimestre, supondo que ela apenas mantenha o seu resultado, nem caia e nem cresça. Se você coloca vezes 4, a empresa poderia lucrar 7,6 bilhões para este ano. Isso dá uma relação preço sobre lucro na faixa aqui, né? Quanto menor, melhor, porque é uma empresa previsível de 6,5 vezes, o que é barato, olhando para os padrões de CPFL. Por quê? Porque CPFL Energia negocia na média, com o PL médio na faixa de 12. Então, assim, ela tem potencial de valorização, porque se você coloca 12 de PL e a empresa hoje está em 6 vezes de PL, você tem um potencial de alta de mais de 100% na cotação. Perceba que ela estaria barata olhando por essa lupa e por essa perspectiva de crescimento de resultados. Então o PL da ação está muito baixo. O dividend yield da CPFL pode ser alto, porque se ela está por 6 vezes de PL, ela paga um payout, né? A porcentagem de distribuição para o investidor, que na política da própria CPFL está. Caso a dívida líquida seja controlada, ela paga até 50% de payout, que é o cenário atual. A dívida líquida aqui da CPFL está baixa, de 1,5 vezes dívida líquida sobre seu EBITDA. Ela paga acima de 50%, ela está praticando um payout de 70%, né? Então você pode supor 1 dividido por 6,56 coloca um payout de 70%, o dividend yield projetivo da CPFL pode ser de 10,6% ao ano na sua média, o que é alto. Caso essa dívida líquida viesse a aumentar, no pior dos cenários, ela poderia pagar um dividendo na faixa aí de 7,5% ao ano. Então perceba que o preço já tem ficado bem atrativo, tanto que o dividend yield aumentou e a empresa segue crescendo o seu resultado. Isso aqui em empresas previsíveis é o cenário perfeito, né? Uma empresa boa em queda, com lucro crescente e consequentemente aí a um bom preço. Então olhando para a dividend está barata, mas para abrir para valorização também está. Como vocês viram, a ação pode subir mais de 100% na cotação. Ué, Pablo, por que quando eu uso o Graham dá errado, pessoal? A CPFL Energia não funciona Graham. Como assim, Pablo? Nos explique. A CPFL Energia, a gente usa o Buffett, né? Que há ali o valor intrínseco. O Buffett ele gostava muito de empresas de muita qualidade. Se você pega o ROI da CPFL, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido é de 23% ao ano na média. É um ROI do Itaú, tá? Pra vocês terem ideia. Então eu apelido que até o Itaú aqui do setor energético, né? Porque consegue manter um ROI alto, mesmo em períodos de compressão da rentabilidade, ou seja, de juro alto, que prejudica, obviamente, o setor, né, de distribuição de energia elétrica. Então você pega aqui, ó, consequentemente, a taxa de crescimento da CPFL pode ser alta, porque se ela pagar um payout de 50% e crescer a 22% de ROI, ela pode crescer 11% ao ano na média, o que é muito bom, tá? E se ela pagar um yield de 8% ao ano, somado a um re-rating, se a ação subir em linha com a inflação, porque elétricas tendem a subir um pouquinho menos, você teria um retorno embutido na ação de 24% ao ano na sua média, mostrando que hoje ela estaria barata, né? E ainda por cima pode trazer previsibilidade de receitas. Mas tá bom, Pablo, olhando pelo múltiplo do Buffett, muito simples. Vocês verificaram que a CPFL cresce a uma taxa média de 11. A gente, pra ficar justo aqui no cálculo, eu não vou colocar 11, tá? Eu vou colocar 8. Vamos supor 8, né? Porque já é uma empresa que já é madura, a gente não vai colocar 11% por muitos anos. Então vamos colocar 8, a pouco acima da inflação. Você tem aqui 4, correto? O LPA, lucro por ação da CPFL, está em 5. Então, se você fizer 5 dividido por 0,04, preço justo da ação da CPFL, R$ 125, que dividido por este preço atual, você tem um potencial de alta de 190% na cotação, denotando que a ação poderia estar
bem descontada olhando nos múltiplos atuais. Então assim, pessoal, com essa queda de agora, eu realmente posso ficar no radar, tá? Porque se fosse para colocar uma nova empresa na carteira, nada se trata de recomendação, eu muito provavelmente colocaria a CPFL neste preço, porque ela está ali com múltiplo baixo, pode pagar um dividend yield elevado, ainda por cima vai pagar um yield alto e tem um potencial de valorização, reprecificação expressivo, porque só para ela voltar por R$52 que ela estava, isso aqui foi uma correção de mercado sem justificativa, a ação precisaria subir pelo menos uns 20% na cotação, que já traria aí uma boa rentabilidade na carteira do canal. O ponto ruim de tudo isso é o dinheiro, né, pessoal? Nosso dinheiro é finito. E mesmo que a gente aporte numa ação dessa para longo prazo, às vezes você já tem uma posição muito grande numa empresa. E aí a diferença para ela fazer no seu patrimônio, você vai ter que acumular durante muito tempo, tá? Então eu queria muito que CPFL ficasse em queda pelo menos uns 3 anos, né? Que aí daria tempo de eu acumular as ações da companhia. Mas o mercado não funciona como a gente quer. É por isso que eu não tô comprando, pelo fato de dinheiro é finito. Se eu dispusesse de mais capital, muito provavelmente eu estaria aportando um pouco na CPFL nesse patamar de preço, porque eu acho barata, olhando para longo prazo, e também aí pode pagar bons proventos. E mais uma vez, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Não vou me interpretar mal. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda, apenas um estudo, possa estar errado, e assim, tudo é possível, é renda variável e nada é garantido, tá? Isso aqui são probabilidades. Então assim, pessoal, você precisa estudar e verificar a estratégia que faz mais sentido para você. Mas sim, é uma boa empresa, gera valor e aparente sim está num bom preço, num setor altamente previsível, com alta barreira de entrada da economia brasileira, tá? Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, vocês devem estar se perguntando, nossa, Pablo, análise de valuation é muito difícil, eu não consigo fazer isso no dia a dia, tô começando agora. E para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. É por isso, pessoal, que para vocês que ficaram aí comigo, eu tenho uma bela oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, ela é supimpa, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. E contém mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real, no tanto, uma caminhão aqui de ações para você observar. Segundo fator é que é totalmente automatizado, atualiza em tempo real, cada minuto, cada segundo, a qualquer minuto, todas essas projeções, desde margem de segurança, preço justo do Graham, indicador do PEG Ratio do Peter Lynch, que mostra as small caps mais baratas da bolsa em tempo real, pelo PEG Ratio do Lynch. Então olha só, né? Tá muito barato. E tem aqui também, né, o múltiplo aqui do John Bogle, que também mostra ações que estão descontadas pela fórmula dele. Você tem aí um caminhão de análise. Tudo isso em tempo real, atualizado em tempo real e de forma totalmente vitalícia. Tá bom, Pablo? Onde que eu acesso uma belezura dessa, pelo amor de Deus? Ainda conta com preço teto projetivo. Você pode acessar na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui da bolsa. Detalhe que ela está mais barata do que o preço de uma pizza, tá? A pizza que você paga ali no mês, essa planilha está dada aí para você para sempre, atualizando você em tempo real de quais são as melhores opções da bolsa. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei aí, pessoal, se vocês têm ações da CPFL Energia, em particular, não tenho na carteira, mas é uma empresa que eu posso seguir de olho para num futuro próximo colocar, porque é uma empresa muito boa, paga bons proventos e pode trazer uma rentabilidade interessante aqui na carteira do canal. Seria muito bem-vinda e provavelmente iria figurar como uma das maiores posições da minha carteira se ficasse muito barata, talvez a terceira maior posição. Então é uma empresa aí para ficar de olho para o médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!